No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. O senador Marcos Rogério está como pré-candidato ao governo de Rondônia, é senador da República e é o nosso convidado. Amanhã tem a convenção do partido PL, a sigla o qual o pré-candidato faz parte. A gente vai entender um pouco mais como está essa movimentação. Mas antes, senador, muito boa tarde, bem-vindo a Porto Velho mais uma vez, bem-vindo ao Band Cidade. Boa tarde a você, Adilson Norato, aos telespectadores da Band. Um prazer estar contigo novamente, cumprimentando a nossa capital e todo o estado. Senador, antes da gente entrar sobre a convenção, foi um dia muito importante para o país, onde o Congresso, por parte da Câmara dos Deputados, avançou em algumas emendas constitucionais que são muito relevantes e acho que tem um clamor muito popular em cima disso. Por exemplo, as famigeradas saidinhas, a questão da criminalidade vai ficar um pouco ofuscada se esse projeto avançar. Já havia passado pelo Senado, foi para a Câmara, como houve algumas alterações, deve voltar ao Senado. Dentre as votações que ontem foram apresentadas na Câmara dos Deputados, a avaliação que o senhor faz, voltando para o Senado, deve seguir adiante? Pode ser que não passe? Adilson, eu não vi o texto final que foi aprovado na Câmara, mas é uma matéria importante. Eu acho que esse tema da segurança pública é um tema muito importante. Embora a gente tenha dados positivos nessa questão da violência, a taxa de homicídios no Brasil caiu muito, o índice de violência em geral, tem números mais positivos do que se tinha antes. O governo do presidente Bolsonaro, as medidas que têm sido adotadas têm sido medidas assertivas, mas essa questão da saidinha tem sido um problema. A sociedade não entende isso e você tem números, pesquisas que apontam que toda vez que há esse tipo de benefício, esse tipo de concessão, a taxa de crimes, e aí crime de toda sorte, furtos, roubos, homicídios, latrocínios, associada a essa questão. O Senado já votou essa matéria e agora a Câmara confirma. Se forem mudanças pontuais, sem maior comprometimento do texto como um todo, eu não vejo por que o Senado não confirmar a mudança na Câmara. Se for algo que muda substancialmente, teremos que analisar o texto. Mas essa é uma matéria que nós temos que aprovar e com urgência. É verdade. Ontem também tivemos mais um grande avanço, que é justamente sobre o impedimento que a Justiça deu ao consumidor, onde o plano de saúde poderia simplesmente seguir uma lista pré-estabelecida, tem um nome técnico que não me vem à mente aqui agora, e que ontem a Câmara começou essa discussão e agora vai para o Senado, onde, com esta alteração na lei, o plano de saúde teria que seguir a necessidade do paciente. E isso derrubaria essa interpretação da Justiça. Eu acho que isso é um ponto que é muito relevante também, Senador? Eu acho que as medidas têm que facilitar a vida das pessoas, sabe? Facilitar a assistência, facilitar o acesso e não dificultar. E aí, Adilson, me permita dizer que assim, o problema que nós temos não é só um problema de legislação. É um problema de legislação, é um problema de mercado e é um problema também do agente regulador. Nós temos uma agência reguladora, a agência que trata da saúde suplementar, ela tem que ter uma visão conectada com a defesa do cidadão e não apenas com a defesa de quem representa mercado. Eu defendo, assim, isso parece que é contra o mercado. Não, o mercado é importante. A política de saúde, feita apenas na estrutura pública, ela é insuficiente. Então, o setor privado é muito importante. Mas quem cuida da saúde suplementar tem que ter a compreensão de que toda essa regulação, que todos esses mecanismos que são trabalhados lá, devem estar conectados com quem tem o plano de saúde, com quem está aqui na ponta. E que na hora que precisa, não pode ter essa burocracia, não pode ter essa dificuldade toda que hoje se impõe. Eu acho que essa é uma mudança que faz muito bem. Senador, a gente vive um momento de superação de uma pandemia que o mundo foi pego de surpresa e, posteriormente à pandemia, logo de cara vem uma guerra. Isso prejudica também a economia, o fomento. O mundo está sendo afetado. Verdade. O Brasil, na contramão de vários outros países, principalmente países europeus, próprios Estados Unidos, vem sofrendo mais do que o Brasil, acredito eu, pelo que a gente tem observado, pelas políticas implementadas pela gestão atual.
o índice de empregabilidade aumentou. Aliás, diminuiu o desempregado, aumentou o empregado. Isso. Nós saímos de 2 dígitos para menos de 2 dígitos, para casa de 9,5%. Ontem também foi anunciado a perspectiva de redução no preço do leite, o preço da carne. O senhor está vendo isso acontecendo na prática também? Está otimista com o que pode acontecer nos próximos momentos? As políticas do governo federal completamente estão sendo assertivas? Isso dá para hoje perceber também que o senhor tem andado, tem ali encontrado as pessoas no dia a dia e tem sentido isso na pele, né? Dilson, eu acho que o governo tem acertado muito, né? Às vezes peca um pouco no plano de comunicação, mas do ponto de vista de governo, né, de efetividade das políticas públicas, eu vejo como um grande acerto. Veja, você trouxe aqui um indicador da empregabilidade, né? O mundo, numa direção de aprofundamento da crise, desabastecimento, desemprego, a questão instabilidade econômica, social e tal, e o Brasil num caminho invertido, ou seja, nós estamos aumentando a taxa de emprego, né? O emprego formal com carteira assinada, nós tivemos melhora, né? Nós tivemos crescimento econômico, embora a FMI e outras agências apontando para um cenário pessimista, o Brasil surpreende e cresce. Outra coisa, né, o governo apostou e forçou a mão na redução da carga tributária, em relação, inicialmente, aos impostos federais e, posteriormente, botou pressão nos estados pela redução também do ICMS para reduzir o impacto no preço dos combustíveis. Senador, por que nunca houve uma desoneração tão grande, nunca houve uma arrecadação tão grande? É uma conta que a gente gostaria de entender. Seria importante começar a bater nessa tecla, né? Porque nunca houve tanta desoneração em vários dos segmentos. Isso aí são dados, são apontamentos publicados e que estão aí para todos verem. E o país nunca arrecadou tanto também. Hoje tem um superávit. A gente saiu de débitos para superávites extraordinários. Qual é a receita do bolo? Eu acho que o gestor ele sempre é muito cauteloso quando ele vai fazer qualquer reforma. Quando você fala em reforma tributária, por exemplo, por que tem tanta dificuldade em avançar com a reforma tributária? É porque você tem um sistema, né, que é formado, o chamado Pacto Federativo, em que você tem os tributos federais, tem os tributos estaduais e os tributos municipais. Ninguém quer perder fatia do bolo. Toda vez que você vai mexer nisso, a primeira preocupação de quem está à frente do Estado, e aí, especialmente os governadores, eles temem perder receita, perder a arrecadação. Mas não leva em consideração que, às vezes, você diminuindo a carga, diminuindo o peso dos impostos, você vai trazer mais gente para a formalidade e você vai arrecadar mais, porque você universaliza a cobrança, você universaliza a contribuição. Então, esse é um cenário que ele tem que ser avaliado. E é um caminho sem volta, tende a ser, né, senador? Porque os números estão apontando que, a partir do momento que você aumenta o poder de compra do cidadão, né, do contribuinte, naturalmente gira muito mais. O dinheiro circulando, ele vai voltar para os cofres públicos através de impostos. Então, quanto mais você permite que o dinheiro circule entre as pessoas, mais o Estado arrecada. Agora, quanto mais você aumenta a carga de impostos, você diminui o poder de compra do cidadão. Então, esse é um ciclo que tem que ser observado pelo governante. O governante não pode ter medo de ousar, né? Diminui o peso dos impostos, você vai melhorar a atividade econômica, você vai melhorar o ambiente de negócios, você vai melhorar o ambiente de empregos. Então, você me perguntou como que eu olho para o que está acontecendo com o governo federal e essas diretrizes que têm sido estabelecidas pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, eu vejo com muito bons olhos. Está fazendo bem ao Brasil, está aumentando os empregos, está diminuindo os impostos, está aumentando a assistência, o Auxílio Brasil foi uma grande sacada. Você tinha em média no Bolsa Família R$180, R$190 de benefício. Hoje foi para 400, agora R$600. Mais o auxílio gás. O presidente, essa semana, inclusive, garantiu que deve permanecer. Continuidade. Ou seja, a máquina tem condições de absorver mais essa carga. Segundo ele, o posto Ipiranga dele confirmou, é o ministro da Economia, que deve continuar sem criar problemas
para o próprio teto, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também com a gestão do recurso. E a grande sacada desse programa, nessa nova modelagem, Adilson, é que ele não cria o encabrestamento do beneficiário. O programa anterior, ele tinha um desenho, uma roupagem que as pessoas que estavam no programa, ele corria do emprego formal para não perder o benefício. Esse não. Ele tem o benefício como um complemento de renda, mas o programa estimula ele a ter o emprego formal. O que as pessoas... esse é um programa de empoderamento das pessoas. O cidadão que tem um programa, muitos que recebem um programa como esse, né, é um momento de vulnerabilidade, é num momento de dificuldade na vida, mas a pessoa tem que ascender socialmente. Daqui a pouco ele está no emprego, melhorou o padrão de vida, daqui a pouco se torna um empreendedor ou mesmo tem um emprego melhor e não depende mais do programa. Então, ele tem que ser... O grande X da questão, o programa é feito para isso, não é para a vida toda. Aquilo ali é algo que te dá uma condição de você se preparar para ir para o mercado de trabalho e se tornar autossustentável. E aí a roda vai girando, deixa o espaço para aquele que está precisando se reforçar e tudo mais. Senador, eu sei que o senhor tem um outro compromisso e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar a entrevista. Amanhã tem a convenção do partido do senhor, que é o PL. Isso, amanhã às 17 horas, lá no Bingol, a convenção do PL, onde vai ser uma grande festa da democracia, da liberdade, né, com a confirmação das pré-candidaturas, a nossa pré-candidatura pelo PL ao governo do estado de Rondônia. Vamos confirmar a pré-candidatura do empresário Jaime Bagaturi ao Senado Federal, nominata completa para deputado federal, para deputados estaduais, enfim. Vai ser um momento muito especial e eu aproveito esse momento, a grande audiência que Me você disseram tem. aqui que o senhor já vai dizer qual é o vice do senhor, parece que já foi definido. Parece que com exclusividade o Band Cidade vai antecipar. Já foi definido o candidato? Essa é uma pergunta de $1 milhão de dólares, né? Mas já temos alguns nomes conversados, trabalhados, mas na convenção é que nós vamos anunciar o nome de quem vai compor a chapa conosco e eu espero poder surpreender positivamente, né, os convencionais, os que estarão lá participando da festa e o estado de Rondônia. Estou pensando com muito carinho. Quais as siglas que já estão juntas? PL? Hoje o PL que encabeça o projeto, uma conversa adiantada com o PTB, o DC, o Brasil 35, né, e estamos conversando com outros partidos que só não vou anunciar agora porque tem conversas ainda para acontecer no dia de hoje e amanhã pela manhã para trazer. Agora, Adilson, a minha preocupação realmente é montar um projeto leve, sabe? Sem comprometimentos que dificultem a governabilidade depois. A minha meta é colocar um projeto na rua que conecte as pessoas em razão das ideias, das propostas que nós estamos trazendo, mas sem essa coisa de colocar muito peso, né, e compromissos com partidos que depois dificultam a governabilidade. Eu acho que assim, a sociedade espera isso, né? Um plano leve que conecta pessoas, mas sem aquele modelo do passado que era um palanque pesado, com muitos partidos e que compromete depois, né, o ambiente de escolha, né, que o governador vai ter. Perfeito. Senador Marcos Rogério, pré-candidato ao governo de Rondônia, falando conosco, ele é do partido PL, amanhã a convenção no Bingol Clube a partir das 18 horas. Toda a comunidade está convidada. Senador, dia 11 de agosto, a TV Meridional Band apresenta o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado de Rondônia. O pré-candidato, que deve já ser candidato nesse período, está confirmado? Compromisso feito, da última vez que estive aqui já tinha dito que viria, estarei presente no debate da Band e, aliás, parabéns à Band que no Brasil inteiro é quem sempre abre os debates, tanto das campanhas estaduais como da campanha nacional. Estarei presente com vocês. Perfeito. Muito obrigado pela vinda. Um grande abraço. Muito boa tarde. Um abraço a você, a todo o time da Band, a casa que sempre nos recebe aqui também e ao telespectador, que é sempre sinal de prestígio. Certo, então. Obrigado ao senhor e a toda a equipe também aqui hoje conosco aqui, né? Grande abraço a todos vocês. Obrigado pela presença. Olha, a TV Meridional Band na cobertura das eleições 2022. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui.